Bom dia, turma. Fazendo relembrança agora, o capítulo 9 traz pra gente célula procariótica e célula eucariótica, tá? O que acontece? Lá no ensino fundamental, nós discutimos esses termos e sabemos, aí definimos como que veio todo o estudo em relação a essas células, e eu vou relembrar a vocês, tá? No momento em que o inglês Robert Hooke pegou uma cortiça, que é um tecido vegetal, tá? Já ressecado, e colocou no microscópio óptico, observou que ali tinham espaços. Esses espaços ele limitou e viu a organização, não é? Não pôde ir mais a fundo do que seria todas aquelas estruturas por conta da falta, né, do instrumento, que o microscópio não era eletrônico, nem se tinha naquele momento, mas ele pôde dar o nome àquelas estruturas. Ele denominou como cela, de latim cela, não é? Local fechado. Entenderam? Por isso que nós temos hoje a derivação para a palavra célula, tá? A palavra célula, ela determina espaço fechado, tá? Então, essa derivação veio do latim de cela, tá bom? Naquele momento, ele não sabia, não conseguiria ver como que esse estudo realmente ia modificar o mundo da ciência, porque a partir dos seus descobrimentos, nós tivemos outros que vieram depois a desvendar as células animais, vegetais, a diferença, né, das eucariontes e as demais. Olha só, em relação à célula procarionte e célula eucarionte, quais são as maiores, não é, diferenças entre essas células? Nós temos células procariontes em seres vivos muito simples, sem complexidade, tá? São eles os que estão presentes no reino Monera, tá bom? Essas células, elas podem ser compostas por capsídeo, parede celular, membrana celular, invaginações da membrana, que são partes da membrana que vão entrar para o citoplasma. Nós vamos dar o nome de mesossomos, tá? E nós temos também os ribossomos, que são as organelas que vão sintetizar proteínas, tá? Além disso, nós não temos um núcleo organizado, nós temos ali um núcleo espalhado dentro do citoplasma, porque não existe a membrana nuclear, não existe a membrana que separa citoplasma, tá, de material genético, ok? Então, ó, o DNA das bactérias, elas ficam realmente espalhadas no citoplasma, tá? Tá aqui, você tem uma bactéria na página de apresentação, 554. Logo após, vem falando de como tem uma leitura complementar, mas vamos para os eucariontes, para a gente seguir o nosso raciocínio. Se uma célula procarionte, ela não possui essa estrutura membranosa que permite organizar, não é? Já a eucarionte é diferente. Nas células eucariontes, gente, aí a gente vem para a complexidade. Nós estamos agora falando de seres vivos complexos, que essas células vão dar origem a tecidos. Esses tecidos vão dar origem a órgãos, dar origem a sistemas, até formar um indivíduo, tá? O organismo vivo. Entenderam? Então a complexidade é muito maior. Aí você tem nas células eucariontes uma composição muito diferente da procarionte, tá? Primeira coisa, você tem a membrana nuclear formando o núcleo que vai ter dentro desse núcleo material genético, tá? O DNA lá da estrutura viva, tá bom? Aí você tem, além disso, toda a composição em relação às organelas. O que seriam as organelas? Só para relembrar vocês. Se nós possuímos órgãos, os nossos órgãos, eles funcionam, não é, todos juntos. Nós temos um bom funcionamento dos nossos órgãos, porque nós temos, não é, uma grande, como se fosse uma máquina. A gente tem uma grande organização e está tudo muito bem relacionado um com os outros, não é? O coração pulsa o seu sangue, faz com que seu sangue circule
para todas as suas veias, suas artérias, não é? E em relação aos rins, você tem a filtragem do sangue, retirando as impurezas. Seu intestino se compete a retirar seus nutrientes, não é? Fazer com que seus nutrientes sejam absorvidos também na parede do intestino, né? Do estômago, do intestino, mas faz ali o bolo fecal, que são os resíduos que vão ser eliminados. Então, todos os nossos sistemas, eles possuem uma grande afinidade. A mesma coisa, mas é isso que eu queria falar para vocês, ó. Possuem uma grande afinidade, mas eles têm um funcionamento individual. Não é isso? Possuem afinidades, têm que estar no mesmo organismo, mas possuem suas particularidades. Isso também serve para as organelas, tá? Eu não sei se nesse capítulo vocês têm a relembrança de quais as funções das organelas. Não tem, esse capítulo está muito reduzido, mas vamos falar algumas, tá? Dentro da célula animal, nós possuímos o centríolo. O centríolo é uma organela que não está presente na célula vegetal, tá? Células eucariontes, podem ser animais, vegetais. Protozoários possuem células eucariontes, tá, pessoal? Então, ó, dentro dessa organização, nós temos muitas organelas, sendo que na animal, centríolos está presente. Já na vegetal não está. Os centríolos na célula animal, ele faz relação com divisão celular. Já na vegetal, a divisão celular de um vegetal, ela é muito diferente da divisão celular de um animal, não é? Nós temos situações independentes, onde a água ajuda a carregar esporos que vão ser, não é, fecundados. Nós temos toda a fase, né, de pteridófitas, onde não há nenhum tipo de relação com nenhuma célula que seja como a centríolos, que faz a parte da divisão celular na célula animal, tá? Nós temos as gimnospermas, que não possuem flores, não é? Que fazem outro tipo de polinização, de fecundação, tem ali a ajuda dos agentes polinizadores. Nós temos as angiospermas, essas sim possuem o órgão, não é? Genital, o órgão reprodutor feminino e masculino, o gineceu e o androceu, numa mesma flor ou numa florescência. Então são tipos de reproduções diferentes, tá? Muito diferentes. Agora vamos lá, para a gente não fugir o assunto, a gente está falando sobre ausência, e presença de algumas organelas. Se na animal eu tenho centríolos, dando a diferença, na vegetal eu já possuo outras estruturas que eu não tenho na animal, não é? Não é verdade? Ó, observa bem, ó, vamos lá. O vacúolo se apresenta na vegetal de uma forma muito diferente, não é? Abrangendo uma área muito maior. Nós temos, além disso, cloroplastos. Animal não precisa de cloroplastos. Nós não vamos ter clorofila. Não temos essa relação com a clorofila que é utilizada na fotossíntese, tá? Além disso, a célula vegetal, ela não possui a mesma forma, não é, de delimitação de espaço que a célula animal. Nós temos membrana plasmática e os vegetais possuem parede celular. Aí, olha só, que interessante. Muitas pessoas falam, professora, a gente não pode falar que não tem membrana plasmática na vegetal. Concordo com vocês. Sendo que, quando a gente está lá no ensino fundamental, tudo tem que ser mais fácil. Parece até uma brincadeirinha. O professor fala, mas não é muito verdade. Tem sempre um assunto a mais. E é verdade, tem sempre um assunto a mais. Quando vocês chegam no ensino médio, vocês têm que se aprofundar, tá? Células vegetais possuem parede celular, sim, sendo que a membrana plasmática, ela está presente. Ela faz uma divisão entre a parede e o citoplasma, só que ela não se configura com a mesma função que nós temos na animal. Esqueceram? Vamos relembrar que é o próximo capítulo. Membrana plasmática, não é? Faz o quê?
toda aquela participação na absorção, não é? E na eliminação de substâncias. Então, a membrana plasmática, ela determina quem entra e quem sai, tá? Ela determina nutrientes, água, retirada, para que ela tenha um bom funcionamento, tá? Delimita o espaço e delimita também todas as substâncias que entram e saem, tá? Ela faz a função permeabilizante, tá bom? Agora vamos lá. São muitas organelas? São, mas você já estudou isso. O primeiro ano do ensino médio é batata, você tem que estudar todas as organelas. Aí você tem retículo endoplasmático, liso e rugoso, não é? E você tem complexo golgiense, você tem lisossomos, não é? Você tem peroxomos, os peroxomos têm relação direta com digestão de substâncias tóxicas, tá? Os peroxomos têm essa função. Então, para cada uma função. Nutrição, reprodução, tá? Atividade de síntese de proteínas, tá? Atividade de absorção de lipídios, armazenamento de proteínas, o complexo de Golgi. Então, são muitas, ok? Agora, para vocês, o que vai ficar em relação ao estudo, tá? A teoria da endossimbiose. O que seria endossimbiose? A endossimbiose é uma teoria que propõe que células eucariontes tenham surgido de consequências de grandes associações simbióticas, tá? Entre organismos. Grandes associações por simbiose, algo que seja mais natural. Essa simbiose que ocorre entre os organismos pode ter organismos vivos que venham fazer trocas, né, de material, trocas de composição em relação às organelas, venham ter feito várias vezes em consequências, não é, ritmadas, e levaram aí a condição, tá, de células eucarióticas serem provenientes de mitocôndrias. Olha só a explicação. Dentro das células eucarióticas são encontradas duas organelas membranosas. Quem são elas? As mitocôndrias e os cloroplastos. Para você ver, as principais, mitocôndria, responsável pela respiração celular nas animais, e cloroplasto, responsável pela fabricação da clorofila nas vegetais. Tá? A teoria da endossimbiose diz que elas teriam sido englobadas por meio de um processo de endocitose. Endocitose é a englobação de partículas, não é? Você tem fagocitose, endocitose, pinocitose. Fagocitose e pinocitose. Fagocitose é englobamento de partículas sólidas, não é? Pinocitose é englobamento de partículas líquidas, tá? E endocitose, você tem aí um englobamento de partículas que estejam no exterior, fora da célula, tá? Olha bem, as mitocôndrias teriam sido resultado de endossimbiose de procariontes aeróbios e os cloroplastos de procariontes fotossintetizantes. Vamos lá. Procariontes aeróbios, vamos dizer que sejam seres procariontes com células muito simples, não é? E esses necessitavam do oxigênio para a sobrevivência, tá? Vamos imaginar então que procariontes aeróbios tenham englobado mitocôndrias, tá? E aí essa célula tenha passado por uma modificação, tá? Uma grande modificação, vindo a surgir células animais. Sabe por que tem esse estudo, pessoal? Porque não se sabe, afinal, como que a mitocôndria possui membrana, como que ela é tão organizada e como que o cloroplasto também possui. Parece que são estruturas que possuíam uma atividade viva fora das células que elas estão inseridas hoje em dia, tá? Então, trocando em miúdos, é essa a teoria da endossimbiose. Por isso que existem algumas questões que falam sobre essa condição de nós seres vivos, não é? Eucariontes, nós teríamos surgido, sim, de processo de mutação mitocondrial. É interessante pra caramba, tá?
essa questão. Vamos lá. São todas teorias, não é? Nós trabalhamos sempre com teorias. Vamos aos exercícios. Falei muito rápido, né? Deixa eu ver o que tem mais. Aí são textos complementares. Fala sobre como os antibióticos combatem as bactérias. Antibióticos combatem as bactérias. Primeiro que antibióticos, não é? Eles podem ter combate leve ou muito rigoroso em relação a bactérias por conta da síntese de proteínas. Então, primeiro, antibiótico. Com a formação de um antibiótico, ele se dá a partir de fungos, não é? Nós temos aí fungos muito importantes, como o penicillium, não é? Que veio da origem à penicilina, um dos mais importantes antibióticos que nós temos, não é? Esse penicillium, que é esse fungo, ele, em contato com bactérias, ele vai, em relação a uma competição, ele vai buscar as proteínas que essa bactéria também precisa ter para a sobrevivência e ele corta qualquer abastecimento de proteínas para que elas possam se reproduzir. E ali eles realmente derrotam e a gente não tem a continuidade da doença no nosso organismo, tá? Estudos sobre antibióticos é bacana também. Por isso que nós temos aquela relação ecológica chamada antibiose, não é? É exatamente isso. Quem já estudou relações harmônicas e desarmônicas, sabe que a antibiose é a relação entre fungos e bactérias, tá bom? Para vocês fazerem, lembrando, a nossa prova, eu vou escolher os capítulos, mas eu não vou colocar esse capítulo não, tá? Eu vou em capítulos que eu fiquei mais tempo, provavelmente de DNA. Vamos lá, para essa provinha de vocês. Primeiro, conceituais. Esses conceituais são muito... Nossa, esse aqui tá muito fácil. Muito fácil. Por quê? Isso mesmo. São exercícios muito utilizados por professores. Muito utilizados por professores. Na maioria vocês já devem ter visto em algum lugar. Até mesmo nos treinos que vocês devem fazer, tá? Então são muito comuns. Agora, o contextualizado... Tem aqui uma questão, observe a figura, que é a questão 16. A figura, ela dá uma possível explicação sobre essa evolução das células eucariontes a partir das procariontes, que é a questão da mitocôndria. E eu vou querer que vocês passem uma olhadinha e respondam para mim. Façam isso, conceituais e questão 16 da contextualizada, tá bom? Beijo para vocês. O que vocês precisarem é só chamar, tá bom? Façam no caderno de vocês um desenho sobre as eucariontes e as procariontes, da forma que a gente faria na escola, tá? Da forma que vocês imaginam que eu colocaria no caderno de vocês, façam isso também, por gentileza. Busque sempre estudar da melhor forma possível, tá? Se você consegue estudar na parte da noite que você se sente melhor disposta, façam. Se você se acha na melhor condição para o estudo pela manhã, também faça, tá? Só antecipando uma situação, nós estamos buscando meios para que a gente tenha um maior contato, tá? Meios da gente fazer aí uns 30 minutos, 40 minutos, só para tirar as dúvidas para a semana que vem, tá bom? Então, eu estou correndo atrás, estou vendo a questão do Zoom, não vai dar para gravar, mas vai ser para tirar dúvidas, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau.